Consequência, eu queria chegar aí. Primeira, a instalação da chamada síndrome de alienação parental. A alienação parental é a conduta que nem sempre chega na síndrome instaurada. No momento em que a síndrome aqui eu estou falando por um prisma clínico, instalada na criança, como eu disse, é difícil recuperação. Não é? Não sei se todos conhecem, mas há um filme célebre chamado A Morte Inventada. São depoimentos de adultos que foram vítimas de alienação parental. É um filme difícil de se assistir. Uma das moças diz, eu me lembro muito disso, olha, minha mãe, eu fiquei 15 anos sem ver o meu pai. Até que um dia eu fui procurá-lo, ele falou que ele teve que desistir, porque um dia ele não tinha mais o que fazer. E aí eu me reaproximei dele. Hoje é meu melhor amigo e a minha mãe não fala comigo hoje, até hoje. Ela diz isso no documentário. Né? Ou em outras hipóteses, a vítima diz, eu agradeci meu pai por ele não ter desistido de me ver. Porque a criança não tem aquela percepção e às vezes essa percepção não vem a tempo, vem depois. Mas aí o conflito já está instaurado. Moléstias e sequelas crônicas, não é? Que vão acompanhar a criança para o resto da vida, o adolescente para o resto da vida. O adulto passa o resto da vida com este problema grave que muitas vezes lhe impede de alcançar as suas conquistas tão desejadas, etc. E mais ainda, comportamentos são repetidos na família que ele construiu. Os comportamentos se repetem, o que é muito grave, né? Mas o fato é que este comportamento muitas vezes é decorrente de um conflito típico de alienação parental. A depressão, o isolamento, crianças às vezes de 4, 5 anos que não querem brincar, isso não é normal. Alguma coisa tem nessa história. Já pode ser, no caso da alienação parental, a instalação de uma dessas consequências. Não é? O comportamento hostil, nós aqui sabemos, né? Somos educadores, somos pais, se traduz na criança que briga na escola, violenta, que muitas vezes, hoje a agressão é pela internet, muitas vezes se une a más companhias, e que está tentando chamar atenção para alguma coisa, às vezes de forma inconsciente, mas o comportamento hostil é típico também da alienação parental. Transtornos psíquicos e vícios em álcool e drogas eu já falei um pouco, mas também são casos aí comprovados nas pesquisas do Gardner e de outros depois dele. Passamos por esse sentimento de culpa do filho, que eu falei, peraí, eu participei disso. Quando ele consegue chegar no pai um dia ou na mãe, ele pergunta, olha filho, está tudo escrito aqui, ó. Quantas ações e quantas medidas eu tomei para chegar até você, né? Olha quantas vezes o seu pai ou a sua mãe mudou de cidade. Então, quando um genitor que tem a guarda está perdendo o processo e tudo está caminhando para uma inversão de guarda, para uma outra sanção, ele muda de cidade, vai para outra cidade e desloca o foro. É um novo juiz, é um novo promotor. Isto é também absolutamente comum. O que esta lei nova disse? O último artigo que tem lá. É irrelevante para esses casos de alienação parental que o foro da criança seja deslocado para outra cidade. Se for, vai continuar o mesmo juiz, o mesmo promotor, o mesmo psicólogo a atuar no caso. Bom, chegamos ao suicídio. O suicídio é constatado também nos casos de alienação parental, naqueles casos mais extremos, em que a criança ou o adolescente, principalmente o adolescente, não suporta. A adolescência é talvez a época mais complicada. Desafio, e aqui é a parte mais difícil de falar. O que nós temos que fazer? Tentar restabelecer esse vínculo, não é? Através de um grupo de profissionais especializados. Eu sempre digo para os pais e mães com os quais eu atuo aí, vamos contratar um psicólogo, um psiquiatra particular, que vai ser o nosso assistente, vai ter lá no fórum. Esse nosso assistente vai trabalhar junto com o fórum
Vamos pedir para que o outro comprove que está sob tratamento. E aí é onde a gente mais consegue inverter a guarda. Olha, ele está com problemas. Normalmente o judiciário diz, não, vamos dar uma chance. Deixa a criança com ele ou com ela. Tudo bem, mas eu quero que apresente um laudo todo mês, que está fazendo acompanhamento psicológico, e se for o caso, psiquiátrico. Normalmente não cumprem essa determinação. E os fatos começam a se suceder. Agressões, assédios por telefone, não é? E neste caso os juízes, realmente não tem jeito, vamos inverter essa guarda. E vamos começar um tratamento em grupo aqui. Tem que ser um trabalho em equipe. A cada dia em que o juiz deixa de tomar uma decisão, a cada dia de atraso na apresentação do laudo pelo psicólogo, o alienador conseguiu um avanço. Porque em poucos dias, em um mês, em um ano, a criança pode esquecer para sempre da sua mãe ou do seu pai. O vínculo fica rompido. Falar um pouquinho do alienador, e aqui é um dos maiores problemas, né? O perfil é o genitor, é o ascendente, o pai, a mãe, às vezes os avós, quando eu me lembro um pouco aqui, eu estou lembrando um pouco dessa personagem da novela, que é a avó, que não gosta da Renata Sorrah, médica, né? E há momentos, se eu não me engano, numa cena ela diz para o menino, essa médica, assim, assado, porque vamos imaginar que esta médica não é a mãe e tenha tutelado a criança. Não é a mãe, mas cuide da criança, seja cuidadora da criança. É com ela que uma criança estabelece um vínculo. Qualquer outro familiar, se denegrir esse vínculo, procurar destruir esse vínculo, também pode caracterizar a alienação. Vale dizer, o alienado é aquele que mantém o vínculo de afeto, que normalmente é a mãe, o pai, os avós, mas pode não ser. O alienador é o genitor, é o ascendente, é o tutor. As condutas, né? Desqualificação, dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor. Não está, ou está, desliga o telefone, não atende. A criança, os jovens botam o celular na mochila, desligam por causa da aula, deixam no silencioso, ele não sabe, não tem ideia do que está acontecendo. E até o pai conseguir falar, leva aí o descumprimento do horário de visita é a conduta mais comum. Então, às 18 horas de sexta-feira para pegar o menino ou a menina, vai devolver no domingo, não estão lá. Aqui é a situação mais grave, né? Em relação às vítimas familiares, né? A falsa denúncia. Porque vamos deixar claro aqui, nós temos as sanções da Lei 12.318, mas nada impede a utilização dos outros recursos legais que já existem tradicionalmente. Por exemplo, uma ação de indenização. Por exemplo, uma denúncia por calúnia, injúria e difamação. Os instrumentos tradicionais, eles são usados também. Não passar as chamadas telefônicas, podemos dizer, eu já comentei um pouquinho. As atividades e os compromissos marcados. Agora, vamos abrir um parênteses aqui. O adolescente, muitas vezes, ele diz: poxa, pai, eu não quero ir para aí porque eu vou sair com a turma. Ou então você pode me pegar sábado à noite, vezes sábado de manhã, porque eu vou numa festinha, aqui numa matinê. Essa é outra história. Há também casos em que se tenta distorcer essa situação para acusar o outro genitor de prática de alienação.